Oi. Olá, meus queridos, antes de mais nada, boa tarde a todos. Mas quando eu digo boa tarde mesmo, aquele boa tarde cheio de energia, de empolgação, porque nós vamos ter aula da matéria mais linda, mais maravilhosa, mais contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas que só pode ser a matemática. Ah, garota, até porque felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Vamos começar com a salva de palmas para a matemática, essa matéria linda? Muito bem. Gente, é um prazer incomensurável estar aqui mais uma vez, a convite do Fábio. Nós vamos trabalhar um assunto super gostoso, que é o assunto de geometria. Gente, geometria cai muito no Enem? Com certeza. E nós temos umas dicas importantes, legais, para a gente falar na aula de hoje, que vão fazer você ganhar tempo na solução das questões. Mas como eu costumo dizer, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. Muito bem, meus queridos, seguinte, quando a gente fala de geometria, o nome já está dizendo terra, geometria, é a medida da terra. A geometria é uma das primeiras partes da história da matemática, porque os homens, eles começaram inicialmente usando os conceitos de geometria na agricultura, quando eles organizavam os espaços de plantação, quando eles alinhavam as plantações. Os homens antes, eles eram apenas caçadores e coletores, e teve uma mudança na história da humanidade, em torno de 10 mil anos, quando os homens começaram com a agricultura, ou seja, quando eles começaram os primeiros passos da matemática. Antes também foram criados sistemas de numeração, porque os homens precisavam contabilizar suas posses. Então, os números nasceram para contabilizar suas posses, a geometria para determinar os espaços, para poder colocar e começar a ter elementos, retas, figuras planas, retângulos, quadrados, triângulos, eles foram organizando. Beleza, então é um assunto muito gostoso, muito bacana, que tem a ver com a história. E nós vamos trabalhar hoje os triângulos, retângulos, teorema de Pitágoras, razões trigonométricas e áreas das figuras planas, tá certo? Áreas das figuras planas. Quando a gente fala de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, Pitágoras criou uma relação, gente, que você vai usar na prova do Enem desse ano. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual a quem? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu vou pegar a hipotenusa, é sempre esse lado maior. É esse lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Inclusive, você sabia que em todo triângulo, oposto ao maior lado, está sempre o maior ângulo. E oposto ao menor lado, está sempre o menor ângulo. Então, se esse ângulo aqui é o menor, aquele é o lado menor. Se esse ângulo de 90 graus é o maior, oposto a ele é o maior. Então, é óbvio que a hipotenusa é sempre o maior lado. Primeiro ponto. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas vocês sabem de onde nasceu isso aí? De onde veio esse teorema de Pitágoras? Bom, Pitágoras começou trabalhando com um triângulo que a gente chama de triângulo 3, 4, 5, o famoso triângulo pitagórico. Então, Pitágoras começou trabalhando com um triângulo chamado de triângulo 3, 4, 5, porque ele criou uma relação que era a seguinte. Presta bem atenção nisso aqui, gente, que isso aqui é importante. Pitágoras pegou um triângulozinho de lado 3 e ele construiu
um quadrado de lado 3, então a área vai ser 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado, gente? 9. Ele construiu um triângulo que esse outro cateto era 4. E quando ele construiu um cateto de lado 4, 4 ao quadrado dá quanto? 16. Mas sabe o que é o mais especial? É que na hipotenusa eu posso construir um quadrado de lado 5, e 5 vezes 5 vai dar quanto? 25. Mas agora vem o mais legal. Note que a área desse quadrado 9, mais a área desse quadrado 16, dá exatamente quanto? 25. Oh! E aí é onde nasceu o Teorema de Pitágoras, que ele dizia que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas na verdade o que Pitágoras estava fazendo era: a área do quadrado que eu encaixo ali é igual à área desse quadrado mais a área desse quadrado. Por isso que nasceu o Teorema de Pitágoras. Massa, né? Isso faz a gente compreender melhor e não só decorar. Gente, matemática é lógica. Mas como eu digo, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. É por isso que a ideia é justamente trazer esse tipo de informação. E no momento que você sabe que o triângulo 3, 4, 5, gente, o triângulo 3, 4, 5 é o triângulo que mais cai em prova. Todo ano tem uma questãozinha na prova do Enem que você acaba usando o triângulo 3, 4, 5. Não só na prova de matemática, mas lá na prova de física, por exemplo. Às vezes você tem um vetor para cá, uma força de 3, uma força de 4, e aí ele pergunta a força resultante. 5. 3, 4, 5. Mas quando eu digo 3, 4, 5, não é só o 3, 4, 5 mesmo. Pode ser o dobro. 6, 8, 10. Pode ser o triplo. 9, 12, 15. Quando eu falo do triângulo 3, 4, 5, eu estou falando dele e dos seus múltiplos. Eu estou falando do triângulo 3, 4, 5 e de todos os seus múltiplos. Por exemplo, pode ser 30, 40, 50. Vezes 5, 15, 20, 25. Pode ser até uma fração. 3 sétimos, 4 sétimos, 5 sétimos. Pode ser um número decimal. 0,6, 0,8, 0,1. Pode ser qual, entendeu? A ideia, ou 0,1 não, 1, né? Aqui pode ser 0,6, 0,8 e aqui a vírgula andando uma casa, 1. Então eu posso ter uma infinidade de triângulos proporcionais a esse. E quando vocês vão ver como a gente vai aplicar isso em questões. Outro triângulozinho que gosta de cair em prova, sem ser o 3, 4, 5, é o 5, 12, 13. 5, 12, 13 é outro importante que você tem que saber. Vamos fazer aqui um exercício para comprovar a importância dessa técnica que eu passei para vocês. Uma TV antiga, ainda de tubo de imagem, tem um formato 3x4. O que significa? Vocês lembram que até pouco tempo as televisões eram a imagem era mais quadrada. Não era exatamente quadrada, mas era 3x4, 4x3. Hoje a proporção é 16x9. A televisão hoje é 16x9. Quer dizer, esse telão que a gente está vendo aqui é 16x9. Quando eu digo 16x9, eu estou falando de proporção. Pode ser que seja 8 por 4,5. Então, você pode ter 8 por 4,5. Pode ser 1,6 por 0,9. Depende, é proporcional. Então esse é
tipo de figura, de tela que a gente usa hoje, que é a chamada widescreen. Só que essa TV da nossa questão, ela é no formato antigo, que foi escolhido 3x4, não foi à toa. A TV mais antiga era 3x4, 3x4, justamente para poder a hipotenusa ser proporcional a 5 e ficar fácil de fabricar. Então era propositalmente proporcional a 3, 4, 5. Aí ele dizia assim: isso significa que as medidas da largura e da altura são proporcionais a 3 e 4. Na verdade, gente, era para ser 4 por 3. Até a largura é 4 e a altura 3. Ele botou aí, tá escrito errado. Sabendo que uma TV de 20 polegadas tem uma diagonal da tela 20 polegadas, dessa forma, qual a medida da largura da televisão? Gente, olha que interessante. Quando você diz que uma TV tem 40 polegadas, 50 polegadas, vocês sabem o que significa isso? A polegada é a largura do polegar. Então, quando você diz que ele tem 50 polegadas, é porque você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai colocando polegares, é a largura do teu polegar, que dá aproximadamente 2,5 centímetros. Então, o que aconteceu, né? Vamos lá. Nós temos aqui uma TV que ele já disse que era proporcional ao 3, 4, 5. Então, a altura está para 3 e a largura está para 4. Então, é óbvio que a diagonal é proporcional a 5. Então, eu já sei que isso aqui é um triângulo 3, 4, 5. Só que ele disse que essa medida, ela era 20 polegadas. Se ela é 20 polegadas, plim, já sei. Tudo desse triângulo é 4 vezes maior do que aquele. Então, sem fazer Pitágoras, só porque eu sei que ele é o 3, 4, 5, se aqui é 20, quanto é que vai ser esse daqui? Quanto? 12. E quanto é que vai ser esse daqui? 16. Porque é o 3, 4, 5 multiplicado por 4. 5 vezes 4, 3 vezes 4, 4 vezes 4. Pronto. Então, rapidamente, eu já entendi as dimensões dessa TV em polegadas. Só que eu não quero em polegadas. Eu quero, veja bem, vamos voltar aqui. Eu quero, então a resposta seria, dessa forma, qual a medida da largura da televisão? Ora, a largura da base da televisão vai ser 16 polegadas. Então, eu já sei que a resposta é o quê? 16. Dá uma olhada se tem 16 centímetros para marcar. Tem? Só que, qual é a resposta correta? É o item C de casa. O item B é a pegadinha, porque tem 16 centímetros. Mas não é centímetros, é o quê? Polegadas. Se ele quisesse esse resultado em centímetros, você multiplicaria por 2,5, tá certo? Sempre lembrando que uma polegada são 2,5 centímetros. 2,54, mas vai arredondar para 2,51. Só que vamos arredondar para 2,5, tá bom, tá de bom tamanho. Beleza, vamos seguir aqui o jogo. Pedro estava analisando a situação representada na figura a seguir e observou que o sol projetava uma sombra no prédio e no poste, de forma que o triângulo retângulo formado pelo poste e sua sombra é pitagórica. Oi?
Aí foi digitado errado. Olha, no gabarito de vocês, a colega, obrigado. Só lá no gabarito de vocês está digitado errado. A resposta é item C. Ó, nessa questãozinha aqui, a resposta é item C, tá certo? Porque ele fala qual é a medida da largura. O problema é que o problema foi aquela história da troca. Lá no enunciado, que era para poder ter escrito, a medida é 4 por 3, só que ele botou 3 por 4, era para ser 4 por 3, e digitado era para ser 4 e 3, ficou o contrário, tá certo? Por isso que acabou indo para esse valor errado. Então, a resposta que a gente vai encontrar como se fosse a largura é essa daqui, e a altura é isso aqui. Então, por isso que ele veio com o valor errado, porque a largura, nós vamos considerar isso. A altura é isso aqui, 12. Por isso que tem o item 12 como gabarito, porque o texto está digitado errado, era para ser 4 por 3, tá certo? Era para ser 4 por 3 e não 3 por 4, porque a largura é assim e a altura é assim. Foi um erro na elaboração da questão, tá certo? Vamos lá. Obrigado pela observação. Gente, aí ele falou o seguinte: ele observou que o sol projetava uma sombra no prédio e no poste, de forma que o triângulo retângulo formado pelo poste e sua sombra é um triângulo pitagórico, ou seja, o famoso triângulo 3, 4, 5. Com base nisso, sabendo que a sombra do prédio é de 15 e considerando que os triângulos são semelhantes, gente, claro que são semelhantes, porque os raios são paralelos. Então, isso aqui é um conceito da física, né? Era para estar bem aqui o desenhozinho. Acho que eu vou colocar aqui, pronto. Então, esses dois raios são paralelos e as verticais paralelas. Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Veja bem, o triângulo pequeno, ele é o famoso 3, 4, 5. E o grande também. Mas eu tenho que fazer uma pequena coisa. Eu tenho que saber uma medida do grande, só uma medida. Como eu sei que ele disse que a distância daqui para cá era 15, 15 são quantas vezes 3? 5. Então todas as outras medidas também são 5 vezes. 4 vezes 5, 20, é a altura do prédio. 5 vezes 5, 25, eu nem precisava daquela medida 25, só que aqui eu já sei, sem fazer regra de 3, sem fazer equação, nós não montamos equação e sem usar Pitágoras. Você, tá fácil, sim ou não? Sim, porque a gente consegue bater o olho e entender que esse triângulo, porque ele é proporcional ao 3, 4, 5, aqui são 5 vezes maior, 5 vezes maior, 5 vezes maior. Portanto, a altura do prédio é 20. Resposta item qual? Show de bola. Vamos lá. Então, resposta 20. Um terreno localizado no município de Cascavel. Tem alguém aqui de Cascavel? Ninguém de Cascavel? Não acredito, rapaz. Terra bonita. Ah, tem uma ali de Cascavel, já vi 2, 3, opa, tá aparecendo os cascavelenses aqui. Um terreno localizado no município de Cascavel, no Ceará, tem a forma de um quadrilátero formado pela justaposição. O que é justaposição? Colado, eu tenho uma figura, tenho outra, e eu encaixo duas figuras, ou seja, pela justaposição de dois triângulos retângulos, como representado na figura a seguir. Sabendo-se que o dono do terreno, ele quer cercá-lo. Opa!
cercar, plim, eu já estou falando de perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Quantos metros de arame ele precisa comprar no mínimo para realizar essa tarefa? Gente, o dono do terreno quer cercá-lo dando, detalhe, 5 voltas, porque quando você bota as madeiras para fazer o cercado, você não bota só uma volta de arame, você bota umas 5 voltas de arame para poder criar a barreira, obviamente. Então, para realizar a tarefa, qual é o número mínimo de metros de arame que eu preciso comprar? Veja bem, essa questão nós vamos aplicar o nosso truque do 3, 4, 5. Olha para cá, 60, 80. Gente, quando você já tem dois lados proporcionais ao 3, 4, 5, o outro que está faltando vai ser proporcional também. Então veja, 60, 6. 6 é quantas vezes 3? 6 é quantas vezes o 3? 2 vezes. O 8, quantas vezes? 2 vezes. Então aqui só pode ser quanto? Se fosse 6, 8, aqui seria o quê? 10. Mas aqui não é 6. É 60. Aqui, 80. Então aqui só pode ser quanto? Isso, 100. É o 3, 4, 5 multiplicado por 20. Você só vai olhar para o 6. O 6 é o dobro do 3. O 8 é o dobro do 4. Então a hipotenusa é o dobro do 5, 10. Só que com um zero a mais. 60, 80 e 100. Agora ali, criou-se outro triângulo retângulo, ó. 100, 75, vamos descobrir quanto é essa hipotenusa. Vem comigo. 75 é o menor. Claro que se o 75 é o menor, ele deve ser o proporcional a 3. Eu não estou dizendo que ele é o 3, 4, 5. Você tem que primeiro verificar se ele é o 3, 4, 5. Vamos pensar. 75 são quantas vezes 3? 25. Escutei. 25 vezes 3. O 100 também são 25 vezes 4? Sim. Então, 3 vezes 25, 4 vezes 25, aqui só pode ser quanto? 5 vezes 25, que vai dar quanto? 125. Perceberam como a gente resolveu uma questão dessa sem fazer uma equação, só entendendo que se eu conheço o triângulo 3, 4, 5, eu posso criar os seus múltiplos. 3, 4, 5 e os seus múltiplos, 5, 12, 13 e os seus múltiplos. Beleza. Agora já dá para eu brincar com o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. 80, 60, já dá quanto? 80 mais 60, 140. 75 com 125, 200. 200 com 140 vai dar 340. Todo mundo concorda? 340. Vamos dar uma olhada se tem 340 para marcar. Tem ou não? Tem. É o item A? Não, né? Por quê? Porque eu quero dar 5 voltas. E 5 vezes 340 vai dar 1.700 metros. 1.700 metros seria a nossa resposta. Gente, recentemente caiu uma questão parecida com essa. Todo mundo entendeu por que a resposta é o item D, 1.700, sim? Ou seja, eu fiz o perímetro e multipliquei por 5, porque eu tenho que dar 5 voltas de arame. Caiu uma vez numa prova uma questão que dizia assim,
que cada rolo de arame tinha 200 metros. Aí ele perguntava quantos rolos de arame eu precisava comprar. Imagina uma questão dessa, que ele dissesse que cada rolo de arame que você compra tem 200 metros. Ora, se eu pegar 1.700 e dividir por 1.200, vai dar quebrado, vai dar 8,5. Então não dá para comprar 8 rolos e meio, eu compro quantos? 9. Né? Então se tivesse assim, cada rolo tem 500 metros. Cada rolo tem 500 metros, aí você divide, daria 3 e pouco. Não pode, tem que ter o quê? 4. Então você tinha que dividir para poder, você tem que comprar que sobre a quantidade de arame. Ou que dê exato ou que sobre. Tá bom? Então vamos lá, segue o jogo. Próxima questão, bem legalzinha, diz assim: uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura da árvore antes de quebrar era de 9 metros, e sabendo que a ponta da parte quebrada está a 3 metros da base, qual a altura do tronco que restou em pé? Gente, veja bem, ele disse que a árvore quebrou, caiu e tombou essa parte, de tal forma que virou um triângulo retângulo. Vocês concordam que isso aqui virou um triângulo retângulo? Aí o que você vai fazer? Você vai suspeitar que ele é o 345. Você não começa dizendo que é. Você vai supor. Vamos supor que ele é o 345. Aí você vai dizer assim: ele afirmou para a gente que a distância daqui para cá, a distância, depois que ele tombou, essa distância daqui para cá foi de 3 metros, ou seja, o topo da árvore caída no chão está a uma distância de 3 metros da base da árvore que sobrou. 3. Na hora que eu vejo esse 3, plim, eu já suspeito, deve ser o 345. Deve ser, vamos testar. 3, esse pedaço aqui seria quanto? 4, e a hipotenusa seria quanto? 5. Só que, lembra que ele falou que a árvore, antes de quebrar, ela tinha quantos metros? 9. Se antes dela quebrar tinha 9, então eu tenho que somar 4, mais 5, e tem que dar 9. 4 mais 5? 9. Então era exatamente o tamanho da árvore antes dela quebrar. E aí eu confirmo, qual é, aí a pergunta dele é: qual a altura do tronco que restou em pé? Qual é a resposta? 4 metros, item 4 metros, item C de casa. Professor, se eu não tivesse tido essa sacada do triângulo 345, você ia chamar isso aqui de x, e esse daqui, 9 menos x. Você ia aplicar Pitágoras, ia fazer hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, ia desenvolver, ia chegar numa equação do segundo grau. Aí você ia encontrar a equação do segundo grau, ia tirar o delta, b ao quadrado menos 4ac, encontrava o x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, encontrava duas raízes, uma prestava, outra não prestava, e você chegava no 4. Né? Olha aí a vantagem que a gente tem. Às vezes você vendo aqui, poxa, ficou tão facinho, mas é exatamente isso. Teve um aluno da outra sala que disse assim: ah, bom, professor, assim também é muito fácil. Exatamente, é isso que eu quero. Eu quero que fique de uma forma que você diga: não, pelo amor de Deus, que questão fácil. Mas é fácil agora para você, que está com os olhos preparados. Para você,
que faz parte de um grupo seleto de alunos que se diferenciam dos demais. Vamos lá? Para o alto e avante. Vamos agora falar de outro assunto gostoso, que é o assunto de área. Meu amigo, a área é uma coisa que tem uma chance muito grande de estar na tua prova. E eu vou dar umas dicas bem legais aqui sobre área. Olha só. Gente, quando a gente fala de área, eu vou dizer aqui uma coisa. Quando a gente fala de área, dá para a gente brincar com todas as áreas e mostrar que dá para a gente chegar no valor da área só em função de uma. Tem algumas pessoas que têm dificuldade com as fórmulas das áreas, mas eu vou te mostrar que você só vai precisar sair daqui hoje sabendo uma área, que é a área do retângulo. E todas as outras eu vou mostrar que vem dessa daqui. Vamos lá. Primeiro aí, conceitualmente, quando você diz assim, tem uma casa de 60 metros quadrados. Quando a pessoa diz, Denis Gleison está vendendo uma casa de 60 metros quadrados. O que significa isso? Emine Glauci comprou um apartamento de 80 metros quadrados. O que significa isso, quando a pessoa diz 80 metros quadrados? A gente tem que ter essa noção. Quando você diz um terreno de 200 metros quadrados, um colégio olha a área desse colégio é de 1000 metros quadrados. Você tem que ter uma noção se isso é pouco, se isso é muito. Porque quando a gente não tem a noção, do jeito que a pessoa enfatizar, ela vai acreditar. Então vamos lá. Área significa o quê? Quando eu digo quantos metros quadrados tem esse terreno, essa sala, vamos imaginar que aqui é uma sala de aula, que essa sala de aula, ela tem 6 metros de comprimento. O que significa ter 6 metros de comprimento? Que cabem no comprimento 6 quadrados de 1 metro por 1 metro. Quando você diz 1 metro quadrado, é um quadrado de 1 metro por 1 metro. Tudo bem? É um quadradão. Quando você diz que tem uma sala de 6 metros de comprimento, é porque cabem 6 quadrados de 1 metro quadrado. Aí eu digo que essa sala tem 4 metros de largura, ou seja, vão caber 4 fileiras de 6. Então, quando você diz que tem 6 de comprimento por 4 de largura, vão caber 4 filas de 6. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Então, 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Essa é a jogada aqui da história. Então, dizer que um terreno tem 24 metros quadrados, é dizer que cabem 24 quadrados iguais a esse, de 1 metro por 1 metro. Perfeito. Gente, eu peguei aqui um mapinha, ficou está muito claro aqui no projetor, mas eu peguei um pedacinho do mapa de Fortaleza e peguei um quarteirão padrão aqui em Fortaleza. Vocês têm noção quanto é que mede um quarteirão? Quando a gente diz assim, eu vou caminhar 5 quarteirões, eu vou caminhar 15 quarteirões, o comprimento, quanto é o comprimento de um quarteirão? (40 metros, escutei 40 metros, mais ou menos, 600, 200, quanto é que vocês acham que é um quarteirão? 100 metros,
Um quarteirão padrão, gente, é um quadrado de 100 metros por 100 metros. Isso é muito importante você saber. Sempre que a gente fala de um quarteirão padrão em Fortaleza, é um quarteirão, é um quadrado de 100 metros por 100 metros. Claro que existem quarteirões que estão fora do padrão. Por exemplo, às vezes você precisa ter um estádio, uma coisa, então você vai e coloca um terreno, mas a largura padrão de um quarteirão, ele é de 100 metros. Às vezes você tem uma rua no meio do quarteirão, aí faz quarteirões menores, mas o quarteirão padrão é 100 metros por 100 metros. 100 vezes 100 são 10 mil metros quadrados. São 10 mil metros quadrados. Ou seja, se você passar para hectômetros, é um hectômetro por um hectômetro. É um hectômetro quadrado. Gente, sabe o que é um hectômetro quadrado? É o famoso hectare. Então, se na tua prova, por acaso, cair algo sobre hectare, um terreno de tantos hectares, é só você saber que hectare é a mesma coisa que hectômetro quadrado. E o hectômetro quadrado é só você lembrar que é um quarteirão. É engraçado, às vezes, duas pessoas conversando, sem muito conhecimento, e diz assim, o cara conversando com o outro, presta atenção, não estou falando de você não, ó. Eu estou dizendo, dois amigos conversando, rapaz, tu precisa ir no meu sítio. Vá lá no meu sítio. São 20 mil metros quadrados. A pessoa, vixi, cara, é grande demais. 20 mil metros quadrados, vixi, rapaz. Aí o outro amigo chega para o outro e diz assim, não, mas depois vá no meu, mas o meu sítio é coisinha pouca. Só por menino correr, assar uma carninha, são só 15 hectares. Aí um cara tem um terreninho bem pequenininho, de 15 hectares. E o outro tem um sítio gigantesco de 20 mil metros quadrados. Gente, é isso que eu estou falando. Quando as pessoas não têm conhecimento, elas falam o que quiser para a gente e manipulam as informações. O meu sítio é de 20 mil metros quadrados, são 2 quarteirões. O outro que tem um sítiozinho bem pequenininho, 15 hectares. 15 hectares são 15 quarteirões, meu amigo. É isso que eu quero que vocês compreendam. Quando a gente falar um terreno de 15 hectares, equivale a 15 quarteirões. Ou seja, são como se fossem 3 quarteirões de largura e 5 quarteirões de profundidade. Seria enorme. Então é importante que a gente tenha essas unidades na mente. Show? Então o quarteirão padrão é 100 por 100. Inclusive, uma curiosidade. Vocês sabiam que, devia até ter colocado esse desenho. Vocês sabiam, por exemplo, que a numeração das ruas da cidade de Fortaleza, você sabia que o número que a gente está é a distância em metros que você está do início da rua? Por exemplo, se você estiver ali na Avenida Barão de Stuttgart, Avenida Barão de Stuttgart 2500, é porque você está a 2500 metros do início da rua, que é lá na beira-mar. Se você, e outra coisa, sempre, o número par sempre fica do lado direito, e o número ímpar sempre do lado esquerdo, no sentido do crescimento. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou fazer uma postagem essa semana para vocês lá no meu Instagram, contando essa curiosidade bem direitinho, mostrando o mapinha de Fortaleza, como é que é a questão das ruas, só para vocês, e vocês deixam uma mensagem lá. Segue a gente lá no Instagram, @Pedro Evaristo, tá? Só bota. A verdade é o seguinte, existe uma regra geral para a cidade, centro da cidade, a partir das ruas do centro da cidade, você vai ver como é que desloca. Só que tem alguns bairros, como por exemplo, o Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará, ele é um conjunto. Então o conjunto, por isso que tem esse nome, Conjunto José Walter, Conjunto tal. Esses que são conjuntos, eles têm uma lógica própria
dentro do conjunto, porque ele foi criado daquela forma, e aí o conjunto obedece à ordem que foi determinada para cada conjunto, que pode ser um número completamente, exatamente. O conjunto Zé Walter, o conjunto Ceará, outros conjuntos que eles têm um raciocínio próprio do conjunto, certo? Mas eu vou colocar para vocês, segue a gente lá no Instagram, @Pedro Evaristo, que eu vou botar umas curiosidades para vocês com relação a isso, massa? Bom, vamos lá. Então, a área do retângulo, ele é base vezes altura, tá certo? A área do retângulo é sempre base vezes altura. Quando a gente tem um quadrado, lembra que eu falei que o objetivo é a gente mostrar que tudo tem a mesma fórmula, lembra disso? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui um quadrado. O quadrado, gente, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, mas ele é um retângulo, então a área é base vezes altura, só que a base e a altura são iguais, A vezes A ao quadrado. Então não é para decorar, é para entender. Vamos para o paralelogramo. O paralelogramo, ele tem dois lados paralelos, 2 a 2, e dois lados paralelos, 2 a 2, ó. Mas ele não necessariamente tem os ângulos iguais. Quando o paralelogramo tem os ângulos iguais, ele ganha o nome de retângulo. Então todo retângulo é um paralelogramo, viu, gente? Todo retângulo é paralelogramo. Bom, o que acontece? No paralelogramo, eu vou fazer base e eu tenho essa medida que é a altura. Cuidado, que a área do paralelogramo não é B vezes A. Não é essa medida aqui. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou jogar ele para lá. Vou pegar aquele triângulo e vou jogar para lá. Que figura é essa agora? É um retângulo. E a área é base vezes altura. Por isso que a área do paralelogramo também é base vezes altura. Então a área do paralelogramo é base vezes altura, porque é só eu pegar aquela peça e jogar para lá que eu tenho um retângulo do mesmo jeito. Agora eu vou pegar um losango. Quando eu tenho um losango, o que é que eu faço? Quando eu tenho um losango, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, voltar? Ó, quando eu tenho um losango, o que é que eu vou fazer? Gente, o losango, ele tem os 4 lados iguais, ou seja, ele é um paralelogramo? É, mas além dele ter os 4 lados iguais, ele não precisa ter os 4 ângulos iguais. Se ele tivesse os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, ele ganhava um nome especial, quadrado. Então todo quadrado é um losango? É, todo quadrado é um losango. E como é que eu faço a área do losango? Eu vou encaixar aqui um triângulozinho, outro, eu vou encaixar 4 triângulos, e agora eu tenho um retângulo de novo. Quanto é a área do retângulo? Base vezes altura. Só que a base desse retângulo é o que eu chamei de desão. O que é esse desão? É a diagonal maior do losango. E o desinho é a diagonal menor. Então, a área desse losango é desão vezes desinho sobre 2. Por que sobre 2? Porque eu não estou pegando essa figura toda. Eu só estou pegando a metade. Estou tirando isso aqui. Por isso que é desão vezes desinho sobre 2. Então é exatamente aí, o losango é como se fosse a metade de um retângulo. Se eu completasse ele todo, seria desão vezes desinho. Mas como eu estou pegando só a metade, sobre 2. Bom, agora nós vamos para uma figura muito bacana. O trapézio.
O trapézio, muita gente esquece a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Aí fica decorando, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Não pode fazer assim. Tem que entender. O que é que eu vou fazer aqui? Quem é a base maior do trapézio? É essa base que é paralela àquela, que eu vou chamar de base menor. Então eu vou chamar de Bzão e Bzinho. E aqui, ó, eu tenho a altura do trapézio. Se eu pegar e encaixar um trapézio igual a ele, ó, se eu encaixar um trapéziozão igual a ele, que figura é essa agora? Um retângulo de novo. E a área do retângulo é base vezes altura sobre 2. Mas quem é essa basezona todinha aqui? Quem é essa basezona todinha? Bzão mais Bzinho. Então, se fosse calcular a área desse trapézio, seria Bzão mais Bzinho vezes H. Só que eu não quero tudo. Eu quero só a metade. Então, é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Porque é só a metade. Então, se eu tivesse isso tudo, seria Bzão mais Bzinho. Se tivesse isso aqui tudo, ó, Bzão mais Bzinho, vezes H. Só que eu quero só a metade, então é sobre 2. Pronto, está aí a área do trapézio. Todo trapézio é Bzão mais Bzinho, vezes a altura sobre 2. Show? Bom, e o triângulo? O triângulo, gente, é o seguinte. Se eu pegar um triângulo e encaixar outro triângulo, vai virar um paralelogramo. E o paralelogramo, nós já vimos que a área era quem? Bzão, base vezes altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Então, todo triângulo, a área é base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque se eu tivesse assim, era base vezes altura. Mas como eu quero só a metade, base vezes altura sobre 2. Eu gosto muito de entender isso com um triângulo retângulo. Se você tiver um triângulo retângulo e encaixar outro triângulo retângulo, que figura eu formei? Um retângulo. Então, se eu calcular a área desse retângulo, vai ser base vezes altura. Só que uma das bases é um cateto. E a outra base é o outro cateto. B vezes C é a área do retângulo. Mas como eu quero só a metade, B vezes C sobre 2. Então, um dos catetos, ele funciona como base. E o outro cateto funciona como altura. Então, é B vezes C sobre 2. Se eu pegasse essa peça e girasse e deixasse ela assim, ó, pegasse essa peça e girar, aquele C é que agora é a base. E esse B agora é a altura. Quanto é a área? C vezes B sobre 2, que é a mesma coisa. Então, na verdade, é cateto vezes cateto sobre 2. Porque é o mesmo, é a mesma peça. Mas se eu colocar essa peça assim, agora veja que a hipotenusa é a base, e aqui é o que eu chamo de altura relativa à hipotenusa. E a área vai ser A vezes H sobre 2. Gente, inclusive isso aqui é uma maneira de relacionar, de descobrir quanto é que é aquela altura relativa à hipotenusa. Se essa figura é a mesma, B vezes C tem que ser igual a A vezes H. Então, se um dia você precisar relacionar a altura relativa da hipotenusa com as outras medidas, a ideia é justamente igualar. B vezes C é igual a A vezes H, porque é o mesmo triângulo. Tudo bem? Bom, quando eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo equilátero, a área é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas Pedro, você não disse que era sempre a mesma fórmula? Acontece, gente, que no triângulo equilátero, a altura relativa à hipotenusa é A raiz de 3 sobre 2.
Como a altura é a raiz de 3 sobre 2, vai continuar sendo a mesma coisa. Base A vezes a altura, que é a raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Por isso fica A ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. Então, se você precisar trabalhar com um triângulo equilátero, aqui vai ser a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre relações trigonométricas, tá? E aí a gente volta para isso aqui. Vem comigo aqui para esse exercício que diz o seguinte: quantas cerâmicas quadradas medindo 20 centímetros de lado são necessárias para revestir o piso de uma sala retangular, medindo 8 metros de comprimento por 6 metros de largura? Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ele tem um terreno, uma sala, que ela tem 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Ela tem 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Pessoal, 1 metro em centímetro vale quanto? 100, justamente. 1 metro tem 100 centímetros. Ou seja, eu posso dizer que 8 metros são 800 centímetros. 6 metros são 600 centímetros. Veja que é só a vírgula andar 2 casinhas. Então, quando eu tenho um terreno, uma sala no caso, de 8 metros por 6 metros, em centímetros seriam 800 centímetros por 600 centímetros. O que vai acontecer? Ele pergunta quantas cerâmicas. Gente, isso aqui é uma coisa para o teu dia a dia. Às vezes a tua família vai fazer uma reforma na tua casa, vai comprar. É muito comum as pessoas às vezes fazerem uma reforma, não ter a menor noção de quantas cerâmicas compra. Aí às vezes uma pessoa chega, eu faço o serviço, não se preocupe não. Quantas cerâmicas precisa? A pessoa diz, precisa de 500 cerâmicas. Aí a pessoa compra. Quando vai ver, só precisa de 200. E as outras 300? Né? Então é importante a pessoa ter conhecimento. Vamos fazer o dimensionamento. Seguinte, eu tenho 2 maneiras de fazer essa questão. Uma, calculo a área da sala e divido pela área de uma cerâmica. Alguém aqui na sala pode dizer, professor, eu fiz desse jeito. Massa. Mas existe uma outra maneira que eu acho que é melhor. Você vai fazer o seguinte, ele disse que a cerâmicazinha tinha quanto de dimensão? 20. Ele disse que a cerâmica era de 20 centímetros. Ou seja, 20 por 20. A pergunta é, 20 por 20. Quantas cerâmicas vão caber no comprimento? Ao invés de eu pegar a área da sala e dividir pela área da cerâmica, eu vou optar em fazer diferente. Eu vou pegar esses 800 centímetros e vou dividir por 20. De 20 em 20 cabe uma cerâmica. 800 dividido por 20 vão dar 40 cerâmicas. Então eu conseguiria, nesses 800 centímetros, encaixar 40 cerâmicas, uma fileira de 40 cerâmicas. Na largura, são 600 centímetros. Se eu dividir por 20, porque a cerâmica é 20 por 20, vão caber 30 cerâmicas. Então, quantas cerâmicas a pessoa precisa comprar? São 30 fileiras de 40. Porque ali cabe uma fileira de 40 cerâmicas. Só que eu vou colocar exatamente 40 fileiras. Portanto, 1.200. Gente,
Esse é o mesmo critério que eu usaria, por exemplo, para estimar quantas cadeiras estão aqui nessa parte de baixo. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Opa, tem 30 cadeiras aqui. Nessa primeira fileira tem 30 cadeiras. Quantas fileiras de 30 cadeiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 40. Eu estou usando esses mesmos números. Se eu tenho 30 cadeiras aqui, e eu tenho 40 filas de 30 cadeiras, 30 vezes 40 é porque cabem o quê? 1.200 cadeiras aqui na frente. Essa é a ideia. Esse conceito, gente, é muito usado. Inclusive, gente, vamos imaginar que eu quisesse contar, aí não tem a ver com essa questão. É um critério matemático que a gente tem que entender. Se eu quisesse contar o número de pessoas que estão sentadas aqui, eu sei que cabem 1.200 cadeiras. Qual seria a maneira mais fácil de eu contar o número de pessoas que estão sentados? Eu sei que cabem 1.200 cadeiras. Esse nosso salão aqui está quase lotado, mas não está lotado, ele está quase lotado. Como que eu faria para contar o número de pessoas que estão sentadas? O que era mais fácil? Contar as cadeiras vazias, exatamente. Se eu contar as cadeiras vazias, 150 cadeiras vazias. Ora, cabem 1.200. Tem 150 cadeiras vazias, então tem 1.050 pessoas sentadas aqui nessa parte. Fora as pessoas ao redor do estádio. Entendeu a jogada? Então, na matemática, esse critério é muito usado. Às vezes eu tenho que pegar o todo e tirar o que eu não quero. Em vez de calcular o que eu quero, às vezes é mais fácil pegar o total e tirar o que eu não quero. Por exemplo, nas questões de conjuntos, às vezes ele pergunta, quantas pessoas não falam inglês? Aí você vai contar o total de pessoas, pegar as que falam inglês, tirar as pessoas que não falam inglês. Se eu quero saber qual a probabilidade de acontecer, por exemplo, uma pessoa quer dar 3 tiros, e no alvo, tá? Tá fazendo tirar o alvo. Aí a pessoa tá com aquelas espingardinhas de chumbo tal, e fazendo um treino de tirar o alvo. Quantos, ele diz a probabilidade que ele tem de acertar o alvo. Qual é a chance dele errar o alvo? Aí, ao invés dele calcular o que eu quero, eu posso pegar o total e tirar o que eu não quero. Quando a pessoa chega e diz assim, quero jogar 3 dados, qual a probabilidade de pelo menos um dado ser par? Aí você calcula a chance de dar tudo ímpar, pega o total e tira o que eu não quero, que é tudo ímpar. Então tem um monte de aplicações na matemática que envolve esse raciocínio de pegar o total e tirar o que eu não quero. Mas vamos seguir aqui. Considere um trapézio isósceles. Gente, trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? 2 lados paralelos. E esses 2 lados que não são paralelos, eles são iguais. 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, mas iguais. Isso é um trapézio isósceles. Considere um trapézio isósceles cuja medida de cada um dos lados não paralelos é igual a 5. Ou seja, 5 aqui e 5 ali. Os 2 lados não paralelos medem 5. E cuja medida do seu perímetro é igual a 40. Gente, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Boa. Sabendo-se que esse trapézio tem a base maior, essa base maior
ela mede 6 a mais do que a base menor. Ele já está dizendo que a base maior mede 6 a mais que a base menor. Então, se a base menor for x, a base maior é x mais 6. Tudo bem? Só que nós vamos fazer uma jogada bem interessante. Quanto foi o perímetro que ele disse? 40. Vamos pegar o 40, tira 5, sobra 30. Então a soma desses dois aqui tem que dar 30. Só que ele diz que esse aqui mede 6 a mais. Se eu pegar 30 e tirar o 6 a mais, o resto, 24, eu vou dividir igual. Preste atenção. Eu estou dizendo que aqui é 5, 5, e a soma de tudo tem que dar 40. Se de 40 eu tirar 5 e 5, sobra 30. Só que esse daqui mede 6 a mais. Se eu tirar 6, 24. Vai 12 para lá. E aqui vai 12 mais 6, 18. Então eu já descobri aos lados de maneira aritmética. Porque eu peguei o restante 30 que sobrou, tirei os 6 a mais que um deles tem, e depois dividi o resto igual, 12 e 12, 12 mais 6, 18. Bom, qual é a medida em metros da base menor desse trapézio? Qual é a medida da base menor? 12, pode marcar aí o item B de bola, 12. Determine a medida em metros da altura desse trapézio. Gente, agora presta atenção aqui, ó. Quando eu vi esse 5, olha aquela matéria que se encaixa. Quando eu vi o 5, plim, já lembrei. Será que não é o 3, 4, 5? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se aqui é o 3, 4, 5, eu vou trazer ele para cá. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 3, e aqui 5. Da mesma forma, do lado de lá, se eu pegar o 3, 4, 5 e trouxer para cá, aqui é 4, aqui é 3, e aqui é 5. Observe bem, passou 3 aqui, passou 3 aqui, e aqui, justamente porque aqui é 18, ó. 18, que é 12, mais 3 de um lado e 3 do outro. Portanto, ele pergunta: determine a medida em metros da altura do trapézio. Qual é a medida da altura do trapézio? 4. Só marcar o item B de bola. Agora ele pergunta, por fim, qual é a área desse trapézio? A área do trapézio, lembra que nós falamos que é base maior mais base menor, 18 mais 12, vezes a altura do trapézio, 4, dividido por 2. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Gente, 12 mais 18 dá 30. 30 vezes 4 dividido por 2 vai me dar uma área de 60. Então eu vou ter uma área igual a 60. Veja bem, eu tenho uma base que é 18, uma altura que é uma base maior que é 18, uma base menor que é 12 e a altura que é 4. Então é sempre assim, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então sempre fazendo essa jogadinha, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, eu vou encontrar a área do meu trapézio, que é igual a 60. Show de bola? Então tá aí o resultado, sem precisar a gente fazer uma equação só com aquele conhecimentozinho do 3, 4, 5, você vê como é justo, e também usando aquele conceito que nós aprendemos sobre área. Show de bola? Vamos então agora para o último assunto, que é o assunto de razões trigonométricas, né? O assunto de razões trigonométricas. Gente, quando a gente fala de razão trigonométrica, são as razões que a gente encontra dentro de um triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo,
além de eu conhecer aquela história do 3, 4, 5, é importante também que eu tenha o conhecimento do que é seno, cosseno e a tangente. Bom, o que é o seno? Sempre que você falar de seno de um ângulo, o seno de um ângulo é a razão que existe entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só que eu, particularmente, eu gosto de falar assim. O que é o seno de um ângulo? É o cateto que está separado do ângulo e a hipotenusa. Então, se você pegar, por exemplo, se você pegar o triângulo, esse triângulozinho aqui, BAC, quem que é o seno desse ângulo? É o cateto separado, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, ó, seno do ângulo é o cateto que está separado do ângulo. Ó. Porque se você prestar atenção, esse catetozinho aqui, não dá para ver nem o laserzinho, né? Então, se você for ver, o seno do ângulo é o cateto que está separado sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno do ângulo? É o cateto colado no ângulo e a hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto separado sobre o cateto colado. Bom, eu sei que tem muito conceitozinho que a gente precisava ter mais tempo para a gente trabalhar com relação a isso aqui. Então, o que acontece? Para a gente poder falar de seno, cosseno e tangente, é interessante que a gente conheça pelo menos o seno de 30 graus, o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Você só tem a obrigação de saber o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos. Que aí a gente vai fazer o seguinte, ó. O seno, pessoal, ele vai crescendo, ó. O seno. Eu vou colocar aqui, acabei não colocando no PowerPointzinho aqui, eu ia fazer uma animaçãozinha para a gente poder fazendo junto. Achava que estava aqui, quando eu tinha passado para cá, vi que não estava. Então é o seguinte, ó. Aqui quando você tem seno de 30, 45, 60, observe que o seno vai crescendo. Olha o numerador. 1, 2, 3. O cosseno. 3, 2, 1. Todo mundo tem raiz menos 1. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bota raiz em todo mundo menos no 1. Então, sempre é desse jeito. E todo mundo é sobre 2. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Veja que o seno, à medida que o ângulo vai aumentando, o valor do seno, ele vai aumentando. Já o cosseno é decrescente. 3, 2, 1. Veja que à medida que o ângulo vai crescendo, o cosseno vai diminuindo. E a tangente, pessoal, é o seno sobre o cosseno. Então, se você dividir 1 meio por raiz de 2 sobre 2, corta o 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Só que 1 sobre raiz de 3, se eu racionalizar, vai virar isso. Tangente de 45, seno sobre cosseno. Como eles são iguais, vai dividir e vai dar 1. Seno sobre cosseno. Se você dividir o 2 com 2, raiz de 3 sobre 1 vai dar quanto? Raiz de 3. Então, veja que sempre você vai ter essa tabela, ela vai ser, você só precisa saber o seno e o cosseno, porque a tangente é só dividir os dois. Divide o seno pelo cosseno, vai dar isso. Divide o seno pelo cosseno, vai dar isso. Divide o seno pelo cosseno, vai ter que dar esse valor. Bom, aí foi só para a gente poder dar essa lembrada. Mas o que eu queria mostrar para você é isso aqui. Tem 2 triângulos retângulos, pessoal. Presta atenção que isso aqui é a ferramenta poderosa que eu quero te passar nessa aula de hoje. Tem 2 triângulos retângulos que o Enem mais usa, que é importante que você já conheça de cabeça, já esteja familiarizado. Toda vez que você encontrar um triângulo retângulo, que um dos ângulos dele
seja 30 graus, sempre o lado oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Gente, isso aqui é muito importante. Inclusive na física, você tem um vetor força de 10 newtons. Aí você tem um ângulo aqui de 30 graus. Então, sempre o vetor correspondente a ele, quando você fechar o triângulo retângulo, o vetor que vai ficar oposto, se você tem um vetor aqui de 10, é como se ele tivesse um vetor para cima de 5, é a metade. Então, sempre quando você fechar o triângulo retângulo, sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Outra coisa, e o outro cateto que sobra, que é oposto ao ângulo de 60 graus, é sempre x raiz de 3. Gente, isso aqui é muito importante. Cai muito mesmo em prova. Então lembre sempre disso. Toda vez que você pegar um triângulo retângulo, que um dos ângulos ele é 30 graus, sempre um dos catetos é a metade da hipotenusa e o outro é esse valor x multiplicado por raiz de 3. O outro triângulo que cai muito em prova é quando você tem um triângulo retângulo isósceles. Você tem dois lados iguais e você tem dois ângulos iguais, 45, 45. Quando você tiver um triângulo retângulo, que um cateto é x e o outro cateto é x, sempre a hipotenusa é x raiz de 2. Por exemplo, quando você tem um quadrado, se você cruzar a diagonal do quadrado, essa diagonal do quadrado é justamente isso aqui, ó, x e x, a diagonal do quadrado vai ser a hipotenusa, ó, x raiz de 2. Por isso que todo quadrado, quando você tem um lado L e o outro lado L, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Justamente por isso. Se você conhece esses dois triângulos, você ganha muito tempo na grande maioria das questões, sem precisar decorar essas fórmulas ou as relações, porque você já usa direto. E é isso que nós vamos aplicar agora nos nossos exercícios. Então vamos lá, olha essa questão aqui. Uma pipa está presa a uma linha esticada que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Da pipa ao solo, a linha tem 50 metros de comprimento. Veja bem, quando você diz aqui, ó, ele disse assim, ele fala que a pipa está presa, tá certo? Com um ângulo de 45 graus com relação ao solo. Com um ângulo de 45 graus com relação ao solo. Da pipa ao solo, a linha tem 50 metros de comprimento. A distância da pipa até o solo, ou seja, o que ele quer é o H. O que ele quer aqui é o H. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que eu quero que vocês compreendam? Na hora que ele disse que aqui, gente, é 50 graus, veja bem. Na hora que ele falou que aqui é 45 graus, na hora que ele disse que um dos lados era 45 graus, plim, eu já entendi. O outro ângulo também é 45 graus. Então, se aqui é H, quanto é essa medida aqui? Se aqui é 45 graus, ali vai ter que ser 45 graus. Se esse aqui é H, quanto é que vai ser isso aqui? H também, exatamente. Porque todo triângulo, retângulo e isósceles, toda vez que um dos ângulos é 45 graus, gente, quanto é a soma? Quanto é a soma, tá certo?
quanto é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. Quanto é, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Então, se um desses ângulos é 90 graus, a soma dos outros dois tem que ser 90 graus. Quando a gente fala de triângulo retângulo, isso aqui é 90. Então, a soma desses dois tem que dar 90. Se esse aqui é 45, quanto é que é esse daqui? 45. Então, na hora que eu entendi que os dois lados, dois ângulos são iguais, 45, 45, eu já entendi que se aqui for H, esse aqui também é H. E a hipotenusa vai ser quem? H raiz de 2. Então, se aqui é H e ali é H, a hipotenusa vai ser H raiz de 2. Então, eu posso igualar. O H raiz de 2 é igual a 50. Portanto, se eu multiplicar por raiz de 2 de um lado e multiplicar por raiz de 2 do outro, vai ficar o quê? 2H é igual a 50 raiz de 2. Portanto, o H é 25 raiz de 2. Então, isso aqui você viu que eu não apliquei seno, cosseno, tangente. A gente não fez equação. Aliás, uma equaçãozinha. Mas dava para ter resolvido de cabeça. Dava para ter feito o quê? 50 dividido por raiz de 2. Pronto, já dava certo. Só que você lembre que quando você tem raiz no denominador, você tem que racionalizar, tá bom? Se eu tivesse botado 50 dividido por raiz de 2, você tinha que multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Portanto, a resposta é o item 25 raiz de 2, é o item B. Tá certo? Então, simplesmente a gente fez isso aqui. E para a gente terminar, já, né? E para a gente terminar, vamos fazer essa questãozinha que diz assim: no triângulo ABC, retângulo em A, a medida da hipotenusa BC é 2 vezes a medida do cateto AC. Assim, pode-se afirmar corretamente que a medida em graus do ângulo oposto ao cateto desse triângulo é... Gente, olha que questãozinha que caiu em um vestibular agora recente, ó. Ele disse que ele tinha um triângulo ABC em que, olha só, reto em A. Então ele diz reto em A, então esse aqui é o A. De tal forma que a medida da hipotenusa BC, ela é o dobro da medida do cateto AC. Se isso aqui é o A, então aqui é BC, ou BC. Então ele disse que a hipotenusa seria o dobro da medida desse cateto. Na hora que ele fala de um triângulo retângulo, gente, ó, isso aqui você tem que saber assim, brincando. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, em que um cateto é a metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto, esse ângulo oposto aqui vai ser de quantos graus? Quantos graus? 30 graus. Todo triângulo retângulo, que um dos ângulos é de 30 graus, o lado oposto a ele é sempre a metade da hipotenusa. Só que o que ele pergunta é: qual é a medida do ângulo oposto ao maior cateto? Queridos, aqui que vem o grande lance. Oposto ao menor ângulo está sempre o menor lado. Oposto ao menor ângulo está sempre o menor lado. Oposto ao maior ângulo está sempre o maior lado. Só que tem um detalhe: ele não fala de maior lado, ele fala de maior cateto. Então o maior cateto é esse. E quem é o ângulo que está oposto a ele? 60 graus. Porque a soma dos ângulos tem que dar 180. Como ele disse que esse cateto era a metade da hipotenusa, esse é o ângulo de 30 graus
e esse é o ângulo de 60, que está oposto ao maior lado, ao maior cateto. Portanto, a resposta é item B de bola. Show? Meus queridos, olha só, eu queria inclusive terminar aqui a nossa aula com uma historinha, né? Queria terminar aqui uma historinha bem bacana, que tem muito a ver com esse momento da vida de vocês, que vocês estão construindo o futuro de vocês. E eu queria deixar uma mensagem bem legal aqui, que é uma história de um conto chinês. Tem um conto chinês muito interessante, que é assim, tem uma historinha de um menino, que ele vivia num condadozinho simples, ele era doido para ganhar um cavalo, e o pai dele não tinha condições de dar um cavalo para ele. Ele estava ali triste, sentado, cabisbaixo, na beira da calçada do condadozinho onde ele morava, e doido para ganhar um cavalo, e o vizinho chegou para o pai dele e disse assim: rapaz, esse teu filho é muito azarado, vive ali triste, sentado, cabisbaixo, na beira da calçada, doido para ganhar um cavalo, não tem condição de ganhar um cavalo. Aí o pai dele disse: olha, ele está sentado ali, pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que a cavalaria do reino que o menino morava, passou pelo condado que ele morava, só que ele estava com o cavalo com a pata machucada, e estava atrapalhando o comboio, e o cavalo ia acabar morrendo. Aí eles viram o meninozinho sentado e disseram: ei menino, você não quer esse cavalo para você não, para você cuidar desse cavalo, tratar do cavalo, porque ele vai acabar morrendo. Aí o menino morto e feliz, ou era tudo que eu queria da vida, ou coisa boa, ganhou aquele cavalo, tratou do cavalo. O vizinho chegou para o pai dele e disse: rapaz, ô menino sortudo, rapaz, o menino está ali triste, sentado, cabisbaixo, do nada ganha um cavalo, esse menino é sortudo demais, rapaz. Aí o pai dele calmamente disse: ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino cuidou do cavalo, tratou do cavalo, cuidou do cavalo, o cavalo ficou bom, fez um curralzinho todo bonitinho para o cavalo, morto de feliz. Aí um belo dia ele deixou a porteira mal fechada e o cavalo fugiu. Rapaz, na mesma hora o vizinho deu um pulo e disse: rapaz, pense o menino azarado, rapaz. O menino estava ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente ganha o cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo foge. Esse menino é muito azarado. Aí o pai do menino calmamente disse: ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino ficou triste, chateado, o cavalo dele tinha fugido e tal. Aí passou uma semana, duas, quando daqui a pouco, lá vem o cavalo do menino correndo, cercado por uma manada de cavalos selvagens. Ele só vai abrir a porteirazinha, os cavalos tudo entra. Aquele monte de cavalo, ele fecha a porteira e ganha aquele monte de cavalo. Aí o vizinho na mesma hora subiu na porteira e disse: rapaz, pensa o menino sortudo, rapaz, esse teu menino é sortudo demais. Ele estava ali triste, sentado, cabisbaixo, de repente ganha o cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo, o cavalo foge, o cavalo volta, um monte de cavalo selvagem. Esse menino é sortudo demais. Aí o pai dele calmamente disse: o quê? Isso aí pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que aquele monte de cavalo para um lado, cavalo para o outro, o menino morto e feliz foi tentar montar no cavalo selvagem. O cavalo deu uma empinada, ele caiu no chão e quebrou o braço. Na mesma hora o vizinho pulou do lado e disse: rapaz, pensa o menino azarado. Pensa o menino azarado, rapaz, o menino está ali triste, sentado, cabisbaixo, ganha o cavalo, guarda o cavalo, cuida do cavalo, o cavalo foge, o cavalo volta com um monte de cavalo selvagem. Pelo amor de Deus, esse menino é muito azarado. Aí o pai do menino disse: isso aí só pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que o reino do menino declara guerra ao reino vizinho. Mas como o menino estava com o braço engessado por causa da queda do cavalo, foi dispensado da guerra. E aí o vizinho chegou e disse: ô menino de sorte, né? E aí, gente, a vida continua, cheio de sorte ou de azar. Cabe a nós estar sempre interpretando as coisas da nossa vida como um momento de sorte. Porque se você for ver, que sorte o menino estava ali triste, sentado, porque que sorte ele ganhou o cavalo. Que sorte o cavalo fugiu, porque que sorte o cavalo voltou com um monte de cavalo selvagem. Que sorte que esse menino quebrou o braço, porque que sorte ele não foi à guerra. E assim é a nossa vida.
cheio de sorte e de azar. Cabe a nós estar sempre interpretando as coisas como sorte. E eu espero que essa tarde maravilhosa aqui seja para você, na sua vida, um momento de sorte. Valeu, galera! Até o próximo encontro. Tamo junto. Para o alto e avante. Tirar